Fala pessoal, muito boa noite. Começando ao Paulo Lima e Sara Live, a Sara Live começando agora, a live mais aguardada. Olha o time da App Inside aí. Muito boa noite a todos. O time da App Inside, estou esperando o convite aí para a gente fazer uma live juntos novamente. Muito boa noite a todos. Começando a Sara Live, a live mais aguardada da semana. Para quem está começando a primeira vez passando aqui na Sara Live, a gente fala aqui sobre a economia, as perspectivas da semana, o que a gente espera para a semana, agenda econômica, tanto numa visão de trade como numa visão de alocação também de médio e longo prazo, mas sempre procurando as oportunidades de investimentos, principalmente investimentos em ações, tá bom? A Dalvinha aí, muito boa noite a todos. Marcos, muito boa noite. O Fernando já mandando JHSF, vamos falar também. Beluso, muito boa noite. Gilberto. E então a gente já começa, antes de começar a falar um pouco da agenda, um pouco das perspectivas, passar aqui alguns recados. Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre a Sara Live comigo até as 10h30, daí a gente vai fazer uma pausa de 5 minutinhos e depois a gente vai chamar o Gui para organizar, para falar somente sobre fundos imobiliários, que a gente tem uma novidade muito bacana para todo mundo, beleza, pessoal? Então, muito boa noite, JHSF, Pedro, vamos falar sobre JHSF e também sobre Via Varejo, tá bom? Então pode ficar tranquilo. Primeiro recado que eu deixei aqui no feed, que eu queria passar para vocês, é que a gente tem o novo relatório Mercado Matinal. Ele é o primeiro Morning Call que sai todas as manhãs, um Morning Call que sai mais cedo do Brasil, e agora ele está separado por notícias, por assuntos, de acordo com o dia da semana, tá? Então, na segunda-feira, ele sai, onde que ele sai? Ele sai em alguns canais, principalmente no meu canal, tá? É um relatório que tem todas as notícias, principais notícias do final de semana, do dia anterior, e também tem um assunto a cada dia, tá? Toda segunda-feira a gente fala sobre Tesouro Direto. Tem muita gente que investe, eu gosto muito de Tesouro Direto, eu acho que faz sentido, todo mundo tem que ter, todo mundo tem que conhecer um pouco desse produto, desse investimento. Então, toda segunda-feira a gente fala sobre o Tesouro Direto, como foi a semana, as perspectivas para a semana. Segunda-feira, Tesouro Direto. Depois, na terça-feira, a gente fala de BTC. O que é BTC? Aluguel de ações, tá? É muito importante você conhecer também quais são as ações que estão sendo mais alugadas, porque nessa lista, de repente, a sua ação que você está investindo, se tem muito investidor alugando, pode ser que eles estejam esperando alguma queda, alguma realização desse papel, dessa ação que você está investindo. Então tem algumas ações, né, se a gente pegar o Free Float, que é a quantidade de ações que estão disponíveis no mercado, você consegue ver lá numa coluna qual que é o percentual do Free Float que está sendo alugado. Então muito cuidado com essa coluna, sai toda terça-feira relatório de BTC das ações mais alugadas aqui no Brasil na B3, tá? Na quarta-feira sai o relatório de fundos imobiliários, como é que está indo o desempenho, como é que está indo em relação ao valor patrimonial, então tem algumas informações lá bacanas. Na quinta-feira sai um relatório de Ibovespa, então principalmente o beta, né? Até fiz um vídeo, mas lá tem toda quinta-feira tem um beta, então qual que é o beta da sua carteira, da sua ação, né? Se ela é muito agressiva, tem uma lista lá. Por exemplo, hoje a Via Varejo é uma das ações do Ibovespa que tem o maior beta, que tem a maior agressividade. Tem que entender isso, esses pontos, tá? Não adianta sair comprando Via Varejo aí porque vai para 30, vai para 30. Escutei que vai para 30 no Twitter, tá? A gente precisa estudar, precisa conhecer, precisa de muito conhecimento, tá? Muito cuidado aí com o que a gente escuta nas redes sociais, precisa entender por que pode chegar a 30 ou não, né? A gente pode concordar, a gente pode discordar, mas precisa entender muito essa parte de finanças também. Por exemplo, o beta da Via Varejo hoje é um dos betas mais altos da B3, do Ibovespa principalmente. E na sexta-feira a gente tem o relatório de fundos de investimento, principalmente fundos multimercados, quais estão indo bem, quais estão indo mal nesse ano, né? Se está disponível na sua corretora, se está disponível no seu banco. Então vai ter um relatório lá também dos melhores fundos, principalmente multimercados. Depois a gente pode colocar outros fundos também, mas sexta-feira é o dia de falar de fundos ali na tabela, nas informações, tá? Então, todo dia o Mercado Matinal vem com as informações do mercado e também um dia separado. Tesouro Direto, BTC, Ibovespa, fundos imobiliários e fundos de investimentos, tá bom? E depois a gente vai falar, depois quando eu voltar com o Gui Carter, a gente vai falar de um novo canal que a gente acabou de criar, que é o Sarafis, que é só para falar de fundos
imobiliários, tá? Então a gente vai dar uma pausa aqui no finalzinho, depois a gente volta em 2 minutinhos, a gente volta para falar só sobre FIIs, tá? Uma coisa que eu vou falar para vocês que talvez seja uma boa, né, uma má notícia. Tá rolando um sorteio lá no Insta da BMC, o valor correspondente a um BDR da Apple, tá? Só para vocês entenderem, o BDR da Apple só nesse mês está subindo quase 38%, né? As ações da Apple, o que corresponde às ações da Apple lá nos Estados Unidos, estão se valorizando aqui no Brasil quase 38%, somente no período de um mês. E nos últimos 12 meses, o BDR da Apple está se valorizando mais de 231%. Tá? E é por isso que a partir de setembro a gente vai começar a falar mais sobre BDRs aqui também na Sara Live, também em todos os nossos canais, a gente vai falar cada vez mais de BDR, tá? A notícia boa e ruim ao mesmo tempo, que a mesma notícia é que eu não vou conseguir fazer o sorteio aqui agora, lá. Então a notícia é boa que dá tempo ainda para você se inscrever, você seguir lá, você marcar as pessoas, participar do sorteio, só que eu só vou fazer sorteio com a base de amanhã cedo. Então quem marcar agora, amanhã cedo, 7, 8, 9 horas da manhã, eu vou conseguir pegar a base, então a base até todo mundo às 9 horas da manhã, aí eu vou conseguir fazer o sorteio. Eu não vou conseguir fazer o sorteio agora, anunciar o vencedor de um BDR do valor correspondente a um BDR no dia que foi, acho que não me falha a memória, dia 18, tá? Que a gente marcou lá. Tá? Então, a gente já falou com os órgãos reguladores, aqui a gente faz tudo de acordo com a legislação, e a gente já falou com os órgãos reguladores, conseguimos autorização, então a partir de setembro a gente vai recomendar aqui também ativos de BDR, tá? Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Disney, a gente vai começar a recomendar também investimentos em BDRs aqui na Sara Live e nos nossos canais, tá bom? Então é isso que a gente vai falar aqui também, tá? Hoje a gente vai falar sobre o IPO da Pets, né, do Pet Shop aí, um dos maiores do país. A gente vai começar a passar algumas informações, a gente não tem a nossa opinião, nossa recomendação ainda definida para o IPO da Pets, mas a gente já tem algumas informações para a gente ficar acompanhando aqui se vale a pena ou não. Para quem não sabe a minha teoria, né, aí é uma tese minha, de que eu acho que faz sentido de participar de quase todos os IPOs para nós que somos investidores de ações. E a gente vai falar um pouco do Pets e depois a gente chama uma live exclusiva para falar nossa recomendação do Pets. Hoje a gente vai ver um pouquinho do case e as datas importantes, tá? A gente vai falar também de uma ação que se beneficia muito aí da pandemia, tem se beneficiado da pandemia, mas também das incertezas nas eleições americanas, tá? A gente vai falar de Cogna, o que fazer com as ações da Cogna. Muita gente estava com opções, muita gente achando que a ação em julho, agosto ia estar 15, 20, 30 reais, tá? Muito cuidado com isso. A gente continua gostando do case e a gente vai falar o que fazer com as ações da Cogna depois dos resultados. Vamos falar também de JHSF, alguns investidores, alguns analistas, outros simplesmente marqueteiros aí colocando algumas dúvidas que não me trazem tanta preocupação assim, tá? A gente vai falar quais são essas dúvidas e como se comportar, como a gente espera que devam reagir às ações da JHSF, tá? Lembrando que a gente está marcando aí uma reunião exclusiva com o presidente da companhia, muito provavelmente a gente vai realizar ou nessa semana ou na semana que vem, muito em breve, tá? E também a gente vai falar de Via Varejo, será que vale a pena ainda, né? Como é que foi a aceitação do resultado? Esses são os principais assuntos dessa noite, dessa nossa Sara Live, tá bom? Como a Márcia está falando, a Conga é 15, né? 3 vezes 15 foi o grande meme aí dessa semana, tá bom? Então a gente vai falar também. Então, basicamente isso. E eu deixei também aqui no Stories, que provavelmente eu tenha recebido dezenas, centenas de pessoas, principalmente os mais jovens aí procurando para fazer um programa de estágio. A gente deve abrir um programa de estágio para trabalhar comigo em análise, estratégia de investimentos muito em breve, provavelmente em setembro, no máximo em outubro. Vai ser um estágio que a gente chama de verão, então vai ser provavelmente 30 dias corrido aí trabalhando comigo, mas provavelmente em setembro a gente abre um processo seletivo para trabalhar aqui junto, para a gente ver um pouco de análise, tanto comigo, com outros gestores, né, com sell side, buy side, falar com as companhias, com os RIs. Então, provavelmente é só ficar atento por aqui, pelos canais, que a gente vai abrir um processo seletivo para fazer um programa aí de estágio, né, de um mês para fazer com a gente. Que não chega a ser um estágio de fato, né, chega a ser basicamente um
um processo para passar alguns dias com a gente, tá bom? Então é só acompanhar, porque muita gente vem procurando, né? A gente vai remunerar essas pessoas, mas o mais importante eu acho que é a vivência de uma análise de estratégia, conversar com os RIs, com o CFO, o CEO, com outros acionistas, com os outros analistas, enfim, esse vai ser o recado, tá bom? Falando aqui um pouco do Saracol de opções, a gente vai falar um pouco disso também, tá? Todo domingo a gente abre também o que o nosso modelo está apontando. Então vamos ver só como é que foi essa semana. Essa semana foi muito legal, porque o Ibovespa fechou positivo, fechou em alta de 0,17%. Lá fora fechou em muito forte, 2,65% Nasdaq, o S&P 500 subiu 0,72%. Só que o mais legal é que a nossa carteira do projeto Small Caps Exponenciais, ela subiu mais do que o Ibovespa, mais do que o índice Small. O índice Small subiu 1,37%. Todos os dias que a gente gerou alfa, a gente teve retorno acima dos benchmarks, tá? Então a gente mostra que a gente tem algumas opções ainda, alguns papéis na carteira do projeto bastante agressivas, mas tem apresentado bons retornos, está com um equilíbrio aí bastante saudável, tá? Para quem não conhece o projeto, a gente tem vários diferenciais e amanhã, falando um pouco já de agenda, a gente faz a nossa reunião mensal de carteira, onde a gente discute os cases, a gente fala um pouco de estratégia, a gente tira todas as dúvidas, mas a gente tem todos os diferenciais do projeto, tá? Um dos diferenciais do projeto também é que todos os membros do projeto, todo mundo está na mesma direção, então todo mundo ajuda de alguma forma. E eu queria aqui publicamente dar os parabéns, agradecer ao Joel, né, que é do Rio de Janeiro, que é membro do projeto desde a primeira turma. E ele acabou de criar e disponibilizar para todo mundo uma planilha online, né, onde cada um consegue fazer o seu acompanhamento, tá? Não tem custo nenhum, né? Mas primeiramente agradecer o Joel por esse trabalho, tá? Quase todos já tenha disponível a sua planilha e consegue acompanhar, por exemplo, o Marco fez uma sugestão de alocação, o que eu tenho que vender na minha carteira para buscar o percentual sugerido, se eu tenho que vender 100 ações da Petro, 200 da Vale, o que eu preciso comprar aqui. Então, muito obrigado, Joel, por essa ajuda, tá? E aqui, quem pergunta sobre o projeto hoje ele está fechado. A gente deve abrir alguma turma talvez no final do ano, no começo do ano que vem, mas a gente nunca, não é uma análise, não é uma casa de análise, não é um curso, é uma mentoria que a gente faz junto 24 horas, a gente não para. Então ontem, todo sábado, a gente manda recomendação de leitura, a gente vai comentar um pouco também das cartas de gestores que a gente mandou ontem aqui publicamente, da Esquadra particularmente, outras cartas. Então é uma mentoria que a gente discute os cases, principalmente investimento em ações, mas a gente acaba falando de todos os principais investimentos ao longo dos dias, né? A gente não tem parada. É lógico que nos finais de semana a gente diminui um pouco o ritmo até para respeitar o descanso de todos os membros, mas todo mundo ajuda, todo mundo participa, então a gente tem carteira recomendada, a gente tem curso, né, a parte que eu chamo de nivelamento online também, mas essa dinâmica de aprendizado contínuo que é muito importante no trabalho, tá? Se você não, para quem é do projeto e não recebeu a planilha, pode procurar o nosso canal corporativo, que a gente manda o link, né? Mas dentro dos grupos de interação a gente já passou o link e ficou muito legal a planilha aí do Joel, tá bom? Mas aí a gente passa no canal. Mas basicamente o que a gente teve também essa semana, não sei se vocês perceberam, isso é uma notícia muito importante que ficou meio de lado ali no finalzinho da semana, é que foi a fala do ministro Paulo Guedes. Não sei se vocês viram os dados aí de geração de emprego aqui no Brasil, e ele falando que a economia brasileira tem possibilidade sim de ter uma recuperação em V. E isso eu venho falando desde abril. Eu venho alertando, né? Eu recebi milhares, centenas de críticas, né? Eu já falei aqui publicamente até de críticas internacionais, eu fui criticado nas redes sociais. E a recuperação em V está acontecendo, mas não necessariamente a recuperação em V da economia, mas principalmente a recuperação em V da confiança, né? Das expectativas. A gente tem um PIB ainda em recessão esse ano, mas toda semana sai o Boletim Focus amanhã. O que a gente vai ter no Boletim Focus amanhã? A gente vai ter de novo, possivelmente, revisões para cima, ou seja, quem esperava um PIB de recessão de menos 11, menos 10, menos 9, está revisando suas expectativas para cima, esperando algo menos ruim
na nossa atividade nesse ano de 2020, tá? Então é mais um, né? É lógico que quando o ministro Paulo Guedes fala, a gente vai ter que pelo menos olhar a opinião dele, e é muito importante ele falar isso que a gente está recuperando. Basicamente, na semana passada, no mês de julho, a gente gerou, o país gerou 131 mil vagas formais de postos de trabalho, tá? Uma notícia muito boa que mostra um pouco isso, tá? Então, falando um pouco da agenda e depois a gente passa para os cases, né? Lembrando como que a gente divide aqui, a gente passa as opções apontadas pelo nosso modelo, que são os SARA Options. Depois a gente vai falar dos cases aqui. Hoje a gente tem vários cases, além do IPO do Pets, tá bom? Então vamos falar um pouco aqui. Primeiro, a agenda. Amanhã a gente tem a nossa live de reunião de carteira, né, do projeto Small Caps Exponenciais. E depois, eu acabei de receber um convite no finalzinho da semana passada para participar de uma live lá com a corretora Necton, tá? Necton Investimentos. Então eu vou estar lá na sexta-feira, quem puder participar, quem puder também mandar as perguntas ao vivo, vai ser, acho que não falha a memória, no canal do YouTube deles ao vivo às 11 horas da manhã, e vou estar lá sendo entrevistado pelo time da Necton, tá bom? Então, espero todo mundo lá. Meu trabalho aqui é 100% independente, então a gente pode receber convite de todas as corretoras, todos os bancos do país, e a Necton foi mais uma que me procurou para a gente fazer esse trabalho lá junto com eles, tá bom, pessoal? Então, não esqueçam, Necton na sexta-feira às 11 horas, depois eu passo o endereço certinho, tá? E lembrando também que a nossa live com o Bo, né? O Bo tá com um curso aí, tá com muita coisa, com um e-book gratuito muito bom disponibilizando para todo mundo. A nossa live, ela vai mudar de horário. A gente fazia toda quinta-feira às 11h30 da manhã. A gente vai passar para agora, a partir dessa semana, provavelmente a gente vai fazer às terças-feiras, às 5 horas, 5 ou 5h30 da tarde, a gente avisa todo mundo. É um canal onde a gente une a análise técnica do Bo, pela metodologia principalmente dele, do FICube, com análise fundamentalista, e tem sido apresentado bons resultados lá na análise que a gente tem feito. A gente discute os cases ao vivo de acordo com as demandas, tá? Então a gente muda para terça-feira às 5h30 lá no canal do Bo, tá? Então toda terça-feira muda agora a fusão, que eu acho que no Brasil não tem ninguém que faça isso de uma forma direita, decente, né? Na verdade, acho que conheço um ou dois, dá para contar na palma da mão, que consegue unir a análise técnica e a análise fundamentalista juntas, tá? Ou seja, a gente consegue explorar e busca explorar o melhor das duas análises. É isso que a gente vai fazer e continua fazendo lá no canal do Bo, tá bom? Então é isso que a gente tem na agenda dessa semana. Falando um pouco agora já dos trades, tá? Da agenda para trade. Qual que é o melhor dia para trade essa semana, na nossa opinião? A gente tem o seguinte, 5h30 está cedo ainda, o Pedro falando, Bo Williams, a gente vai ver se 5, 5h30, 6 horas, tá? Qual que é o melhor, mas provavelmente um pouquinho depois do fechamento do pregão, 5h30 ou 6 horas, provavelmente é esse o resultado, o novo horário para a gente fazer o Bo Williams e o Saravalli juntos, tá bom? É isso aí. Então, qual que é o melhor dia para trading? A gente tem nessa semana de terça para quarta-feira, tá? Quinta-feira é um dia para ficar um pouco mais leve. Então vamos ver um pouco da agenda econômica agora da semana, né? A gente até poderia colocar uma vinhetinha aqui, né? Agenda econômica da semana, tá? Pessoal, não deixem sempre de dar o like aqui, o coraçãozinho, até para a gente entender que o conteúdo é importante para vocês, que realmente importa, que a gente faz com altíssima qualidade, a gente passa a semana toda nos preparando. Nós somos analistas, nós somos estrategistas, eu tenho mais de 20 anos de experiência no mercado e a gente sempre procura fazer um programa aqui de altíssima qualidade, então é importante também a gente também reconhecer para saber que esse conteúdo está chegando em todo mundo e que ele é válido para vocês, tá? Então, a agenda econômica dessa semana, a gente tem a agenda econômica relativamente mais leve, não está tão pesado. Melhor dia para trade de terça para quarta-feira, agora a gente vai ver por quê, tá? Segunda-feira, amanhã, sai confiança do consumidor aqui no Brasil. Incrivelmente deve vir crescente, deve vir forte, tá? Ainda não está no limite ainda do positivo, ou seja, não tem ninguém super otimista, mas está forte. Então sai amanhã, é um indicador bom, mas isso não mexe muito o mercado. Na terça-feira sai o IPCA 15, tá? Para quem opera juros aí, vem um pouquinho mais forte que os indicadores anteriores, então pode mexer um pouco nas curvas de juros.
Mas principalmente na terça-feira sai a confiança do consumidor lá nos Estados Unidos e aí sim vem no indicador positivo, tá? Vem principalmente uma sinalização de recuperação, aquilo que eu falo de recuperação em V das expectativas, e isso pode puxar a bolsa na terça-feira, tá? Confiança do consumidor americana vem forte, vem subindo e sai às 11 horas da manhã na terça-feira, tá? Na quarta-feira a gente também tem pedidos de bens duráveis, núcleo de pedidos de bens duráveis lá nos Estados Unidos, também vem positivo. Agora, na quinta-feira, que é uma medida um pouco mais retroativa, um pouco mais olhando para o retrovisor, vem o PIB trimestral dos Estados Unidos, aí sim vem um impacto negativo, tá? Então, a expectativa é que a Bolsa pode reagir negativamente na quinta-feira, depois dessa divulgação do PIB. Olhando um pouco para trás, os resultados já estão relativamente dados, que é referente ao segundo trimestre, mas vem uma leitura negativa, tá? Aí também tem o discurso do presidente do Fed às 10 horas da manhã, do Powell, e também ele vem reforçando um pouco dessa incerteza em relação à recuperação da atividade econômica. Então, quinta-feira, para quem é trader, para quem vai tradar, né? Eu gosto, eu tenho vários amigos traders, né? Mas precisa entender muito de agenda econômica para a gente conhecer bem o... Deixa só o reloginho terminar de tocar e a gente volta. Então, para quem é trader, né? Trader, de novo, precisa estudar muito, principalmente agenda econômica. Né? Se você está num fórum de trader e ninguém fala de agenda econômica, saia fora desse fórum, porque ninguém sabe o que está fazendo. Corre muito esse risco. Tem que falar muito de agenda econômica, e na quinta-feira vem uma agenda econômica bem pesada e podem sair indicadores negativos. Tá? Então, terça-feira tem confiança do consumidor americano, vamos revisitar, que sai às 11 horas, vem positivo. E na quarta-feira tem pedidos de bens duráveis, que também vem positivo. Tá? Melhor dia para trading, terça para quarta-feira. Os gráficos da semana, eu coloquei um gráfico aqui no Store, coloquei lá no Telegram também, mas só para reforçar, a gente tem aqui o desempenho dos principais ativos, dos principais investimentos em dólar nesse ano. O Brasil continua como o pior investimento no mundo, né? Tem um indicador que chama-se MSCI Brasil, que é um índice medido pelo Morgan Stanley do desempenho das ações brasileiras em dólar. Vem caindo até o final dessa semana 38%. Tá? O melhor investimento continua sendo o Nasdaq, né? Com 26% de retorno. E também o S&P 500, até babei aqui, até o S&P 500, né, com alguma classe de ações aí mais voltadas para o crescimento, crescendo 20%. Tá? Ou seja, a nossa bolsa é a pior bolsa do mundo. A gente tem duas notícias aqui. Uma notícia ruim, que basicamente por fatores nossos, somente nossos, é por isso que a gente continua com a bolsa muito ruim por aqui. Mas a nossa bolsa é uma das bolsas ainda mais baratas se a gente olhar no relativo. A gente teria que subir pelo menos 20%, 25%. Isso aqui eu estou falando em dólar, então a gente pode subir 10%, 15% aqui nominais em reais, mas alguma percentual 10%, 15% em dólar, ou seja, nosso real se valorizar. Então tem essa soma de valores, tá? A nossa moeda continua também muito volátil, as oscilações muito grandes, tá? Então a gente tem um espaço muito grande ainda para valorização, a nossa bolsa continua muito barata, principalmente com esse olhar do investidor estrangeiro em dólar, tá? E outro gráfico que eu não mostrei aqui para vocês, eu vou colocar depois no Telegram ou aqui no Story, que a gente tem agora cerca de 95% das empresas do S&P 500 já reportaram os resultados. Tá? Então a gente está olhando para a Bolsa Americana. E como é que foram os resultados agora desse segundo trimestre? O lucro líquido, né, que a gente chama de earnings per share, ele caiu, né, isso são contas aí de alguns analistas, caiu 50% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Tá? Então, olhando para esse número, de novo, se você ficar olhando só para os números ruins, você chega muito atrasado. Tá? A Bolsa já recuperou tudo, então isso já está na conta, isso todo mundo já sabe. A receita, né, ela tá caindo quase 11% em relação ao ano passado. O que é isso? São as 500 maiores empresas, 95% dessas empresas já divulgaram os resultados, o lucro está caindo 50% e as receitas estão caindo 11%.
E agora dá uma olhada no índice do S&P 500 batendo recordes novamente, né? Então, de novo, se vocês ficarem olhando somente para os resultados ruins do passado, a gente vai perder o bonde, os investimentos vão passar e a gente vai perder belíssimas oportunidades, tá? Depois eu coloco esse gráfico aqui para todo mundo, que é um balanço dos resultados corporativos, tá? Então vamos agora falar dos Sara Options e depois a gente fala dos cases, tá? Vamos falar de pets, daqui a pouquinho a gente fala, tá bom? Então o Cuco o Cuco tá decolando. Então vamos falar um pouco aqui do Sara Options. O que é o Sara Options? De novo, se você não conhece o mercado de opções, não invista no mercado de opções. Tem uma frase que eu sempre falo, tá? Se você está chegando agora na renda variável, lembrando que nós temos cerca de 3 milhões de pessoas investindo na bolsa. Você está chegando na renda variável, você vai escutar, o trader de opção ganhou 100%, ganhou 1000%, está milionário com opções, você vai querer investir em opções, tá? Mercado de opções, primeiro, é uma frase que eu sempre falo para todo mundo, ela é meio chata, mas tem que aprender. Primeiro aprende a andar, depois aprende a correr. Com as opções a gente vai correr e a gente pode se machucar, tá? Mas a gente pode chegar mais rápido também num objetivo. Opções tem muita volatilidade e muitas oscilações. O nosso modelo, como é que funciona? O nosso modelo é um modelo que tem milhares de fatores e ele nos aponta opções que possam estar chamando atenção em termos de risco-retorno. Tá? Não quer dizer que eles vão 100% vão subir, 100% vão cair. Tá? Então estão apontando opções que possam ter uma boa relação risco-retorno. Então vamos lá para a lista dessa semana. A gente selecionou duas aqui. A gente selecionou um call, um pouco diferente, e também uma put, para quem entende desse mercado. Tá? Então vamos lá, compra seco e venda coberta. É isso aí. Eu adoro Adoro fazer esse tipo de estratégia também, tá? Inclusive lá no nosso clube Brasil 2030 está indo muito bem. A gente faz muito esse tipo de estratégia, o gestor faz muito esse tipo de estratégia, que é o gestor que acompanha a carteira do projeto. E ele faz muito lançamento coberto, tanto para entrar como para subir, como para financiar. Faz muito esse tipo de estratégia com opções. Mas vamos anotar aqui as opções. A gente tem, eu acho que é boa essa opção aqui também, né? Colocar o Cuco, toda hora que for entrar nas opções, a gente coloca o Cuco para tocar. Setembro, a gente tem um call e uma put. Saiu um resultado aqui bem diferente. A gente tem rente, localiza, rente e setembro, aqui vencendo setembro, 506. Tá? Para quem conhece opções, o strike 50,60, rente e 506. Tá? Então, anota aí. E setembro, também agora falando de put, e uma put a gente tem GGBR U189, tá? Então a gente tem aqui, principalmente a gente tem uma sinalização de abertura aqui agora do mercado internacional em alta, a gente deve ter um viés em alta começando essa semana. Então a gente tem rente I506, quem puder me ajudar, o Fernando, é isso aí, professor Ruben também, rente I506 e GGBR U189. Por que mudou essa letra? Porque é uma opção de venda, tá? Então só prestar atenção com essas diferenças aqui, tá? Rente I506 e GGBR U189, tá? Então vamos falar do IPO da Pets. Quais são as notícias que a gente tem? Ela está vindo para o mercado, deixa eu já falar um pouco aqui do cronograma. A gente tem o encerramento de período de reserva dia 8 de setembro. Anota na agenda, encerramento do período de reserva dia 8 de setembro do Pets, tá? Basicamente, ela está vindo com um valor de mercado unitário aí entre 12,25 e 15,25, tá? E é uma oferta que deve movimentar cerca de 2 bilhões e 200 milhões de reais, tá? Ficou alguma dúvida em relação ao Sara Options aqui? É só para falar aqui. Então vamos só para recapitular. Gerdau é 18,93 o strike, tá? Da rente é 50,60 o strike. Rente I506 de GBR U189 com strike é 18,93. Então só para a gente falar aqui do Pets. É uma oferta primária e secundária. Então para quem viu a minha live semana passada com a Luri, tem que tomar um pouco cuidado com isso, né? Não necessariamente é por aí que a gente vai tomar decisão,
mas se for 100% secundária, tem que tomar cuidado. Essa é uma oferta que tem uma parte primária e uma parte secundária, principalmente o fundo Pincus, que é um fundo de private equity, ele está desde 2013, ele está vendendo uma parte dele na oferta, e o código vem como PETZ3, PETZ3, tá? Então, nos próximos dias a gente vai terminar a nossa avaliação em relação ao PETZ, mas o resumo da ópera é que a empresa vem crescendo muito forte nesse ano de 2020, o negócio de PETZ no Brasil vem crescendo muito forte e a rentabilidade é muito boa, muito forte. Tá? Dá para passar alguns números aqui para vocês. A gente tem crescimento de receita nesse primeiro semestre da companhia PETZ, crescendo 36% nesse primeiro semestre de 2020. Eles totalizaram aí receita bruta de 731 milhões de reais. Tá? Até o ano passado, nesse primeiro semestre de 2019, eles estavam em 9 estados, além do Distrito Federal. Hoje já estão presentes em 13 estados, além do Distrito Federal. Tá? O EBITDA, que é um indicador que a gente olha muito, nesse primeiro semestre, em relação a 2019, está crescendo quase 60%. Tá? E é isso que os investidores vão olhar. Eles vão olhar muito um multiplicador de receita. Em termos de receita, deve vir aproximadamente 4 vezes, que não é uma oferta muito barata, né? É uma oferta relativamente bem precificada, mas como tem muito potencial de crescimento esse mercado e é bem rentável, deve ser uma oferta bem sucedida e bem demandada. Tá? A gente não tem uma recomendação ainda, a gente vai analisar os próximos números, depois a gente chama uma live específica para falar sobre PETZ. Tá? Então, falando aqui do Rio de Janeiro, é legal essas opiniões aqui, a gente discute muito lá no projeto Small Caps Exponenciais, essas realidades, porque tem gente do Brasil inteiro, do projeto, inclusive gente do mundo todo, né? Inclusive ontem estava falando com um amigo aqui do Canadá, lá no projeto, e a gente discute, como é que está a loja do PETZ aí na sua cidade, está vendendo, não está, está cheia aqui, acabou de falar que realmente PETZ é lá no Rio de Janeiro é muito caro e está sempre vazio. É uma informação que a gente precisa considerar, olhar um pouco também no fluxo de loja, às vezes uma loja nova que está começando a maturar ainda, pode ser isso também, tá? Então, é isso. Basicamente, o que a gente tem aqui? Tinha um assunto que eu esqueci de falar, mas eu preciso falar rapidinho, que sempre me perguntam as melhores ações dolarizadas. Isso aqui a gente fala em 1 minuto. Ações dolarizadas, a gente sempre tem aqui 5, 6 opções. É só colocar na sua lista, tá? E se tiver alguma estresse em relação à política, em relação ao desequilíbrio fiscal brasileiro, o nosso dólar pode continuar subindo antes de começar caindo, o real pode desvalorizar, isso tem acontecido nos últimos dias, e a gente vê um desempenho muito forte dessas ações, por isso que é importante deixar no radar, sim, essas ações no seu portfólio, que são VEG. A VEG está subindo quase 100% nesse ano de 2020, né? Está com um retorno aí muito forte, as ações da VEG. Depois a gente tem também na lista Marfrig, também que está com retorno muito forte esse ano, subindo mais de 70%. A gente tem Klabin, subindo 40% nesse ano, né? E depois a gente tem mais 3, Suzano, a Vale e a Minerva. Tá? Vamos fazer a listinha das ações dolarizadas? A gente tem VEG, Marfrig, Klabin, Suzano, Vale e Minerva. Tá? Por que disso? Porque grande parte das receitas dessas companhias são voltadas para o exterior, não tem nada a ver com o Brasil. E quanto mais o dólar sobe, mais o real se desvaloriza, mais essas empresas ganham, mais elas geram caixa, tá? Geram caixa operacional, tá bom? Então, é isso que eu queria falar para vocês, ações dolarizadas, tá? Depois a gente manda a listinha para vocês, tá bom? O que a gente tem? VEG é uma briga aí que eu tenho já com 99% do mercado, mas é uma empresa que surpreende sempre trimestralmente. Então, já que alguém falou aqui de TASA, o que acontece? A TASA é o nosso case da noite, tá? A TASA é a Taurus, né? TASA 4, e essa empresa está sendo muito beneficiada por conta da pandemia e por conta também das incertezas nas eleições americanas. Por que por conta da pandemia? Porque eu já falei aqui algumas vezes, sempre quando tem aumento do desemprego nos Estados Unidos, você tem aumento da sensação de insegurança, você tem aumento de expansão da venda de armas no mercado americano. Tá? E por que? Por conta das eleições americanas. Tá? Se a gente tiver uma eleição americana democrata, os democratas são menos armamentistas. Tá?
E o consumidor americano, eles tendem a antecipar essa compra caso venha ocorrer esse cenário. Então a gente pode ter um segundo semestre também muito forte de vendas da Taurus e de outras companhias americanas, tá? Vamos olhar um pouco o resultado da companhia. A gente falou com eles essa semana, a gente falou com o diretor financeiro lá. Os resultados foram muito fortes e as expectativas que seja daqui para cima nos próximos trimestres, tá? Eles cresceram, a receita operacional líquida nesse trimestre cresceu 81%, na verdade 81,9%, quase 82%, tá? Vamos pegar algum outro indicador. Lucro bruto cresceu 123% nesse trimestre em relação ao mesmo trimestre de 2019, tá? Vamos pegar um indicador aí que todo analista olha, que é o indicador de EBITDA, na geração de caixa, cresceu 91% o EBITDA nesse trimestre, tá? Então, é uma companhia, é um papel muito barato, né? Se eu fizer uma avaliação aqui, por exemplo, por EV/EBITDA, para quem não está muito familiarizado, é um múltiplo que mostra quanto mais baixo, mais barato é uma ação, né? Tem ações que são negociadas a 10, 15, 20 vezes esse indicador. Na minha projeção, na minha conta, a Taurus está sendo negociada a 3,2 vezes o EBITDA de 2020, tá? Estimando aí, projetando que a companhia vai ter cerca de 400 milhões de reais de EBITDA nesses próximos 12 meses, a companhia está gerando um fluxo de caixa que a gente chama de Free Cash Flow Yield de quase 30%. Esse número é muito forte. Por isso que esse papel, na minha opinião, acho que teria que estar valendo pelo menos R$10. Pelo menos R$10 ou acima disso. Tá? Então vale a pena deixar no radar. A gente tem uma preocupação em relação ao endividamento, mas como a companhia, nos nossos cálculos aqui, está gerando esse ano de 2020 cerca de 130, 140 milhões de reais, né? Ela vai se desalavancar ao longo do tempo e daqui 1 ano e meio, 2 anos, tende a ser uma companhia completamente diferente, com uma menor alavancagem, menor endividamento, melhores margens, né? Só para vocês entenderem aqui, nos últimos anos a companhia tem apresentado forte crescimento também lá no mercado americano, né? E esse patamar de dólar é um patamar muito saudável, tá? Lembrando que cerca de 80% das receitas da Taurus vem de fora, grande parte vem dos Estados Unidos. Então, não tire no radar, a gente não tem ainda uma informação do porquê que essa ação, depois do resultado, não andou, ficou muito de lado. A gente pode ser por vários motivos, até pode ser até o controlador vendendo uma parte das ações preferenciais, né? Porque o interesse dele é participar do controle mesmo via ações ordinárias, mas não tem porquê esse papel está sendo negociado nesse patamar de R$6. Então, eu acho que nos próximos trimestres, na medida que a companhia vai se apresentando ao mercado, né, o mercado vai conhecendo, tem pouco institucional, tem pouco grande investidor, né, os grandes investidores ainda não conhecem o case, isso vai levar tempo, mas tem muito potencial de valorização nesse case, tá? Então, é isso que eu tenho aqui. Então, já que o comenta aqui sobre resultados de Taurus. Então, parece que a gente combinou, vamos falar sobre resultados de Cogna, né? Vamos só falar rapidinho. O que a gente tem? Falando aqui um consórcio na web falando, né? Lembrando que o controlador, ele também está exercendo também a parte ali de aumento de capital, né? Então não é interesse dele participar via preferencial, mas essas ações preferenciais deveriam estar valendo muito mais do que está valendo em bolsa, né? Tem muito potencial. Agora eu acho que leva tempo, leva alguns meses para ser precificado, mas nesse patamar de preço eu acho que chega a ser irracional estar sendo negociado nesses R$6, tá? Vamos falar um pouco aqui de Cogna, né? O que aconteceu aqui? Primeiro falar um pouquinho da carta da Esquadra ali, que ela fala um pouco sobre IPO de subsidiárias. Eu acho que é um debate muito bom, um debate muito rico. Tem vários pontos ali que eu concordo, mas tem alguns pontos ali que eu também não concordo com a carta deles, né? Eu acho que tem ali alguns motivos para você fazer um IPO, por exemplo, no caso aqui da Cogna, da Vasta, que pode levar sim
a geração de valor para todos os acionistas, principalmente no médio e longo prazo, na medida que você tem uma outra companhia com capital aberto, que pode captar recursos mais baixos, você tem desalavancagem da controladora, você tem menor percepção de risco, você tem outros acionistas que você acaba melhorando, de certa forma, a governança, você tem diversos fatores, mas o que não acontece no curtíssimo prazo. O que o mercado ficou muito ansioso com o Cogna é que essa geração de valor, né, de uma possível abertura de capital de uma subsidiária fosse acontecer em 5 dias, em 10 dias, em um mês, né? E acabou subindo uma parte e também depois devolvendo as ações. Os resultados foram bem impactados pela pandemia, né? Isso deve ser provavelmente também o terceiro trimestre, tá? E é por isso que olhar para a Cogna hoje não dá para esperar um altíssimo retorno, né? Falar que ela vai buscar um preço de 10, 15, 12, 15 reais no curtíssimo prazo. Eu vejo um ativo ainda muito bom e um ativo agora bastante descontado. Mas eu acho que eu vejo poucos fatores, né, que possam impulsionar a ação, mesmo porque todo o cenário macroeconômico não deve melhorar para a educação tão cedo, né? Mas a companhia, eles são muito bons na execução, né? Eles sabem fazer, sabem o que estão fazendo, sabem onde atacar, né? A teleconferência foi muito boa, sinalizou isso, trouxe conforto para a gente em relação a um cenário de médio e longo prazo, mas o resultado aqui foi bastante impactado, veio abaixo das nossas expectativas. Então a leitura basicamente é um ativo muito bom, que na nossa avaliação está descontado, mas ele tem poucos argumentos para ter uma velocidade de recuperação agora no curtíssimo prazo. Tá? A gente tem que ver uma recuperação econômica e a companhia entregando um resultado um pouco mais consistente, isso deve levar 2, 3 trimestres, isso talvez a gente esteja falando do começo de 2021, para a gente ver o papel recuperando de uma forma bastante forte. Tá? Mas eu também não vejo motivo, por exemplo, se você tiver com um lucro muito forte nessa ação, ou tiver, por exemplo, no 0 a 0, eu não vejo motivo para se desfazer desse papel agora nesse patamar de preço. Né? Esse que é o cenário que a gente está vendo para as ações da Cogna. Pelo contrário, eu começo a ver, talvez se continuar o movimento de realização no papel, eu vejo até voltando ter boas oportunidades nesse ativo, mas tem que ter uma visão um pouco mais de médio e longo prazo, essa visão que eu tenho. Tá? Então, só para a gente terminar aqui, e depois a gente faz um rápido break e a gente volta para o segundo tempo para falar só de fundos imobiliários. Vamos ver se tem aqui alguma pergunta aqui direta. Tá? Vem aquisição por aí? Eu acho que sim. Eu acho que tem tudo. Lembrando que a Cogna, já que ser a maior empresa do Brasil, já tentou unir aí com a antiga Estácio, enfim. Eu acho que eles são do DNA de fazer M&As, de aquisições. E eles estão preparando talvez um balanço para um balanço mais saudável para fazer alguma aquisição, seja no ensino superior ou ensino básico, enfim. Eu acho que deve acontecer, mas é difícil você precificar quando vai acontecer um IPO. Né? Para quem já estruturou um IPO, sabe mais ou menos as janelas, quais são os procedimentos. Uma aquisição não tem como prever quando vai acontecer. Se vai acontecer em agosto, em janeiro do ano que vem, não dá para esperar quando isso vai acontecer. Tá? Então, só para a gente terminar, agora que o Davi Ribeiro perguntou, vamos terminar com Via Varejo e JHSF, tá bom? E a gente volta depois no segundo tempo para falar de fundos imobiliários, tá bom? Eu vou anotar aqui as dúvidas sobre Grafisa e Tecnisa, muito importantes, mas a gente está procurando, entrando em contato com a companhia para falar todos os detalhes aí de uma possível união das operações, tá? Quem tem prejuízo com Cogna vai lançando, eu acho que é uma estratégia muito boa, muito saudável. Eu não vejo sentido de se desfazer do papel, mas eu acho que sim, você pode ir lançando e diminuindo o seu preço. Eu acho que faz sentido. Eu gosto ainda do ativo, mas a única coisa é que os analistas sell-side, principalmente, eles acabam, lembra que eu falei já para vocês, eles acabam perpetuando o curto prazo. E o curto prazo é um curto prazo desafiador, né? Então, eles vão falar que esse resultado ainda vai ser um resultado bem difícil e podem ir reduzindo os preços-alvos. Já aconteceu isso semana passada e pode acontecer essa semana também, mas eu ainda vejo um bom ativo ainda bem descontado, sendo bem executado. Né? O Alexandre Cabral lembrando aí que domingo que vem tem curso sim de opções para quem perdeu, muita gente ficou de fora, ele me avisou e muita gente me procurou, não conseguiu fazer, então semana que vem, amanhã abre as inscrições aí para quem quiser.
Depois, Cabral, deixa o endereço aí. O Cabral, para mim, é a maior referência em derivativos do país. Amanhã ele vai abrir mais uma turma exclusiva para todo mundo aberta. Fazer suas inscrições aí, alexandrecabral.com.br, tá bom? Então vamos só para a gente terminar. Via Varejo e a JHSF aí, a grande polêmica da semana, né? Que a gente tem? Via Varejo, os resultados foram muito bons. A gente também sempre lá no projeto a gente conversa com os executivos na medida que saiam os resultados. A gente ficou bem confortável com esse case e, na nossa opinião, na B3 talvez seja um dos poucos cases que a gente chama exponenciais. E é por isso que o projeto se chama Projetos Small Caps Exponenciais. Não necessariamente somente Small Caps. Via Varejo, para mim, é um case exponencial que tem tudo para continuar crescendo muito rápido, tá? Nas nossas projeções aqui, o que a gente tem que entender? Os resultados vieram cerca de 30% acima do consenso de mercado. Então, só de você incorporar isso no seu modelo, você tem que reavaliar sua recomendação para cima e reajustar o preço para cima. Isso que os analistas vão fazer nessas próximas semanas, tá? De novo, isso é minha experiência, não quer dizer que eu estou cobrando 10, 20, 30 analistas ligando para eles e falando, pô, vamos atualizar aí sua projeção. Não, isso tem uma chance muito grande de acontecer, já que a projeção veio 30% para cima, ele vai incorporar esses números e vai automaticamente jogar o preço para cima da avaliação deles. Tá? Então, quem tinha lá R$ 25,00 de preço-alvo vai colocar 26, quem tinha 26 coloca 28, quem tinha 28 coloca 30. É isso que eu espero que aconteça nessas próximas semanas, tá bom? Então, é isso. Na nossa opinião aqui, esse vai ser um dos cases mais exponenciais, continua sendo, a gente já tem uma posição muito antiga no case, já estamos com um lucro muito grande, mas eu acho que ainda vai continuar a ter muito potencial. Tem potencial sim de chegar nos R$30, tem potencial de chegar além dos R$30, mas isso talvez leve alguns meses, né? De novo, não é semana que vem isso vai acontecer, mas tem potencial sim. Nas nossas contas aqui, o que a gente olha? É a reversão, a construção de ROIC marginal, de rentabilidade marginal. Tá? E a gente tem aqui, na nossa conta, ela sai de um ROIC, que é um indicador de rentabilidade do capital investido de cerca de 4, 5% em 2019. Em 2021 vai estar rodando na casa dos 17%. Tá? Vamos pegar outro indicador aqui. Em 2019 ela fez mais ou menos 1 bi 100 de EBITDA. Em 2022, 2021 a gente pode pegar, ela já vai mais do que dobrar esse EBITDA dessa geração de caixa. Tá? Esse ano cresce bem, mas 2021 ela já vai dobrar o EBITDA de 2019 e é por isso que, na minha opinião, esse papel não vai parar tão cedo. Se eles continuarem entregando esses resultados, esse papel vai continuar se valorizando, tem sim potencial para chegar nos R$30 ou até além disso nos próximos meses. Tá? E para a gente terminar, JHSF, que é o assunto da semana, muita polêmica, tem muita gente fazendo bom trabalho, que é um trabalho dirigente, é um trabalho sério. Tem muita gente ruim por aí, pessoal. Tem muita gente fazendo um desserviço, um trabalho ruim, não agregando valor na questão do JHSF. Tomar muito cuidado com isso, que são pessoas que estão só a fim de elevar seu marketing, elevar seu número de seguidores, chamar atenção. Tomar muito cuidado. Ao mesmo tempo, tem gente séria, tem gente trazendo o debate, trazendo a informação. E é muito difícil você separar, né, quem que é bom, quem que é ruim. Isso ao longo do tempo vocês vão descobrindo, tá? JHSF foi levantado alguns pontos, né? O mais importante é fazer o trabalho educacional, não é o trabalho, eu quero chamar atenção para mim. Não, a gente tem que fazer um trabalho educacional. Se for algum ponto, né, coloca no debate. E isso alguns investidores, alguns analistas têm feito com uma qualidade muito boa, mas tem muita gente também, né, prestando aí um trabalho muito ruim nas redes sociais. O que a gente tem? A gente tem aqui na JHSF alguns pontos que são basicamente contábeis, que não me trazem preocupação. Tá? Eu conversei com alguns profissionais, lá no projeto a gente tem alguns profissionais de contabilidade que nos ajudam. Tá? E a gente tem, basicamente, foram levantados alguns pontos na parte de contabilidade. Eu acho que a gente tem que confiar nos números, a gente tem que confiar na auditoria interna, na auditoria independente, no conselho fiscal. São para isso que existem esses órgãos aí. Tá? Então,
Então, a princípio, a companhia foi transparente, ela mostrou, ó, tem esse número aqui, mas se você não quiser e aceitar esse tipo de contabilidade, ou quiser fazer esse ajuste, você tem esse número aqui diferente. Então, você tem que fazer esses ajustes, tá? Não me traz preocupação, eu acho que é totalmente diferente de outros casos, como IRB, né? Até mesmo a Esquadra, que foi um dos primeiros que levantou a possibilidade, e seria muito imprudente a gente falar aqui, acho que seria até, poderia até passar um pouco da imprudência de falar, por exemplo, num caso de fraude em JHSF. Tá? Muito cuidado com esse tipo de informação, mas tem gente séria também levantando alguns pontos, que aí eu concordo que são pontos aí que trazem um alerta, tá? Não é um ponto que vai ser, por enquanto, para tomar decisão, mas traz um alerta que é o ponto de governança. A companhia já mostrou, já comunicou, né, que é natural em grandes companhias nós termos o que a gente chama relações com partes relacionadas, por exemplo, o controlador vendendo um ativo para a companhia e vice-versa. Tá? O importante é que esse contrato, essa venda seja transparente, né, que seja feita por um órgão independente, que tenha um comitê de partes relacionadas, e é por isso que a gente precisa também acompanhar tudo isso, a companhia ser transparente e cobrar também da companhia. Tá? Mas partes relacionadas é muito comum em grandes companhias, tá? Mas a companhia tem que ser transparente, falar assim, ó, vendemos esse ativo, aconteceu isso. E a própria JHSF já comunicou ao mercado, falou assim, aconteceu essa transação, mas, enfim, não teve todo o complemento da transação, enfim, foi negociado a valores de mercado, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o que é válido, que alguns analistas estrategistas estão fazendo, é trazendo a discussão da governança para o debate, que eu acho que sim, é válido. Eu dou os parabéns para todo mundo, aí tem alguns amigos aí em comum, trazendo o debate da discussão da governança, porque toda companhia tem que realmente melhorar a governança. A governança no Brasil inteiro é muito ruim. A gente viu o caso aqui da Lynx, que era listada no novo mercado e veio aí com um trâmite aí, trazendo um preço diferenciado para os controladores. Tá certo, eles são os fundadores da companhia, mas por que ter essa diferença em relação aos minoritários? Enfim, a governança no Brasil ainda é muito questionável e eu acho que é importante trazer esse debate. E aí cada um fica um pouco mais ou menos confortável ou desconfortável com o tema de governança. Tá? A princípio, não vejo uma grande preocupação, mas é um alerta sim. E ao mesmo tempo o papel continua com uma atração, com uma entrega, uma qualidade muito boa em termos de resultados. Os resultados foram muito bons. O terceiro trimestre, quarto trimestre tendem a ser muito fortes também, continuar essa tendência. E se o papel continuar caindo, pode abrir uma belíssima oportunidade de compra em JHSF. Tá? JHSF, diferentemente de outros cases, eu acho que se continuar a desvalorização, eu acho que a gente faz o inverso. A gente vai aumentar a posição nesse ativo na medida que os resultados tendem a ser muito fortes e é isso que tende a prevalecer. Tá? Mas vamos continuar em alerta, vamos entrar em contato com a companhia, vamos esclarecer as dúvidas, vamos levar alguns debates para saber o que pode ser melhorado. Isso que é importante. Eu trabalho isso que eu chamo de educação financeira. Educação financeira é isso que a gente está fazendo aqui, mas também discutir com a companhia. Falar, ó, como é que você pode melhorar a comunicação, melhorar, enfim, o processo de criar um comitê independente, enfim, levar todo esse debate de conselho fiscal, conselho independente, opiniões diferentes aí para melhorar a governança. Tá bom, pessoal? É isso que eu queria falar com vocês. Pô, o Salomone está por aí, o Salomão, eu nem sabia que ele estava por aí. Minha inspiração, minha fonte de juventude aí, a minha referência, trabalho espetacular do Salomão. Salomão é o seguinte, tudo que ele fizer vocês acompanham, né? Menos futebol, até de rock vocês podem acompanhar, mas tudo que for investimento e rock também, Salomão fez, vale a pena parar e escutar, é sempre válido, é sempre um aprendizado e com uma qualidade também absurda, muito boa, né? Eu não sei se ele está por aí. Olha ele aí. Caramba, que honra ter a presença do Salomão aqui. Então, muito bom ter a presença dele. E eu estou esperando o convite do Salomão aqui. Estou sempre à disposição, né? A única coisa, só não falo de futebol, porque a discussão fica um pouco mais fácil com o Salomão em relação a esse assunto, né? A gente tem que ser um pouco mais forte. Beleza, pessoal? Então,
muito obrigado pela participação. A gente vai dar um pause 5 minutinhos agora para tomar uma aguinha e a gente chama o Gui para a gente falar de fundos imobiliários. Tá bom? Essa semana abre uma semana com viés positivo, lembrando, terça para quarta para quem é trader, mas tem muita oportunidade. JHSF eu acho que está ficando barata, daqui a pouco vai abrir um buy opportunity gigante se continuar essa tendência. Cogna, atenção, acho que leva um pouquinho mais de tempo. Via Varejo, nosso case exponencial, né? Tem muito potencial ainda nesse case. E a Taurus é o case que chama muito atenção, está entregando muito resultado e poderia estar valendo muito mais. Eu acho que é uma questão aqui de education, da companhia vir para o mercado se apresentar, mas o momento está muito forte e o trabalho está sendo feito, a lição de casa está sendo feita lá. Tá? Pets, a gente volta possivelmente essa semana, um alerta aí para a gente falar do IPO de Pets, a nossa recomendação. Beleza? Salomão aí, um beijo para você. Depois vamos marcar um dia para você participar aqui também, ou a gente dá um pulo lá. E também depois eu queria te convidar presencialmente para você ver aí as novidades, né, que a gente vai trazer para o mercado aí. Acho que você vai gostar muito. Mas Salomão é uma referência. E lembrando também, alexandrecabral.com.br, amanhã está abrindo curso novo de opções para quem perdeu nesse domingo. Vai ter um curso extra aí com a maior referência de opções derivativos do país, professor alexandrecabral.com.br. Beleza, pessoal? Então já a gente volta aqui 2 minutinhos, uma pausinha rápida, a gente volta para falar de fundos imobiliários e uma novidade bem bacana aí que alguns já conhecem, já tem 500 pessoas conhecendo, na verdade, de fundos imobiliários. Beleza, pessoal? Uma boa noite e a gente volta aqui daqui a pouquinho. Não esqueça de dar o coraçãozinho, divulgar. Se perdeu, não se preocupa, a gente sempre deixa salvo aqui, eu só vou salvar no IGTV. Beleza, pessoal? Uma boa noite, a gente já volta com fundos imobiliários com o Gui para falar um pouco do que foi a semana e passar os calls de fundos imobiliários também. Beleza, pessoal? Uma boa noite, já voltamos. É isso aí, pessoal. Conga é 15, 3 por 15, já. Se chegar nos 5, aí ferrou. Aí vai ter muita gente enchendo a mão nesses R$5. Mas acho que é possível, porque a volatilidade está bem grande nesse ativo e o resultado de curto prazo, né, tenho essa preocupação. Mas o ativo continua muito bom, na minha avaliação continua bem descontado, né? Mas leva aqui um pouco a atender. Pô, Dan Stuba que tá por aqui, caramba, essa live aqui tá cheio de personalidades, né? Que bacana que a gente está chegando longe nesse Brasil, que eu falei para vocês, está chegando até no mundo todo. Tem muita gente que fala assim, pô, Marco, muda de horário. A gente aqui está no Japão, tá? Só para quem não reconheceu, a gente está ao vivo no Japão, câmeras ao vivo no Japão, porque eu sei que tem gente do projeto que está lá no Japão também. Beleza, pessoal? Uma boa noite, já voltamos em 2 minutinhos para a gente falar de fundos imobiliários. É isso aí, até mais. Tchau!